Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para uma videoaula sobre derivadas superiores. Ou seja, aquela função que você tem que derivar uma vez, depois derivar a segunda vez e até às vezes derivar a terceira vez, derivar a quarta vez. Então é a derivada de uma derivada, beleza? Nessa aula eu vou resolver esse exercício aqui, ó. Se f de x é igual a x cosseno x, encontre a derivada segunda da função f de x. Ou seja, eu tenho que encontrar f duas linhas de x. Perfeito? Vamos lá então resolver esse primeiro exercício. Ó. A minha função eu vou colocar aqui. Ó. F de x é igual a x vezes cosseno x. E para derivar essa função, eu não posso esquecer de usar a regra do produto, a derivada de um produto. Se você tem uma função f vezes uma função g, e você quer derivar o produto entre as duas funções, você vai ter que usar aquela regrinha. Deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira e deriva a segunda. Lembrou dessa regrinha? Às vezes, dependendo do livro, é invertido. Conserva a primeira, deriva a segunda, mais deriva a primeira, conserva a segunda. Mas, mesmo sendo invertido, não tem problema, porque ali é uma soma. Seguindo aquela regra ali, então, ó. Então, eu quero fazer a derivada primeira, f' de x, é igual. Deriva a primeira, derivada de x, 1, conserva a segunda, cosseno x. Mais, agora, conserva a primeira, que é o x, vezes deriva a segunda, a derivada de cosseno x, menos seno x. Pessoal, tem que lembrar dessas coisas. Vou colocar aqui, ó, a derivada em relação a x da função cosseno x é igual a menos seno x. Tem que lembrar dessas regrinhas de derivada, hein? Continuando aqui, vou melhorar isso aí. Então, a derivada primeira da função f de x é igual. Uma vez cosseno x, mais vezes menos, menos x vezes seno x, x seno x. Perfeito. Ó, essa aqui é a minha derivada primeira da função x cosseno x. Agora eu vou fazer a derivada segunda, então eu vou continuando. Ó. F duas linhas de x igual. Qual é a derivada de cosseno x? Menos seno x. Menos da fórmula. Veja, gente, que aqui ó, eu tenho a regra do produto. Eu tenho x que multiplica a função seno x. Como eu coloquei esse menos da fórmula, eu vou ter que abrir um parênteses para derivar a regra do produto usando esse critério aqui. Ó. Perfeito? Então, vamos lá. Derivada de x. 1, deriva a primeira, conserva a segunda. Conservei a segunda. Mais da fórmula. Conserva a primeira, vezes. Deriva a segunda. Colocando aqui. Derivada em relação a x da função seno x. Isso vai dar cosseno x. Vamos ver se a maquininha filmou. Filmou, beleza? Então, conserva a primeira. Deriva a primeira, conserva aqui. Deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira, deriva a segunda. Derivada de seno x, cosseno x. Pronto. Turminha, eu já fiz as derivadas. Agora o que eu preciso fazer é organizar elas, tá? Então eu vou organizar isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar f duas linhas de x igual. Aqui é menos seno x, tá certo? Aqui, ó, eu vou fazer a distributiva do sinal. 1 vezes seno x. Seno x. Jogando o sinal de menos aqui, então vai dar menos seno x. Menos vezes mais, menos x cosseno x. X cosseno x. Perfeito? Continuando agora, f duas linhas de x é igual. Menos seno x com menos seno x dá menos 2 seno x. Menos x cosseno x. X cosseno x. E pronto, ó, como não tem como colocar em evidência e não preciso mais fazer manipulações, esse resultado está bom. Então eu posso afirmar que, se eu tenho a função f de x igual a x cosseno x, a derivada primeira é
cosseno x menos x seno x. E a derivada segunda é menos 2 seno x menos cosseno x. E eu vou deixar isso aqui bem destacado aqui para vocês. Tudo bem, turminha? Terminei esse primeiro exemplo, vou apagar o quadro e vou fazer mais um exemplo. Volto daqui a pouquinho, aguenta aí. Deixa eu apagar o quadro aqui. Pessoal, continuando aqui então a nossa aula sobre derivada de ordem superior, nesse exemplo eu vou resolver isso aqui, ó. A posição da partícula é dada pela equação. Então aqui eu tenho uma equação ou eu tenho uma função que depende do tempo. A gente pode entender isso aqui, ó. S, que é a posição, né? A posição depende do tempo, então é t ao cubo menos 6t quadrado mais 9t. Então eu tenho uma função que depende do tempo e essa função determina a posição de uma partícula. E ele pede para mim assim, ó, qual é a aceleração depois de 4 segundos? Bem, gente, veja o seguinte, ó, eu vou escrever essa função assim, ó. Eu tenho que S é igual a f de t, que é dado por t ao cubo, menos 6t ao quadrado, mais 9t. Tudo bem? E antes de resolver, eu vou tentar lembrar o seguinte, ó. Se eu tiver isso aqui, é ΔS dividido por ΔT, lá na física, ou seja, a variação do espaço dividido pela variação do tempo. A variação da posição dividida pela variação do tempo. ΔS por ΔT, isso aqui é velocidade. Certo? Agora, se eu tiver isso aqui, ΔV por ΔT. A variação da velocidade pela variação do tempo. Isso aqui é a aceleração. Então, a aceleração de uma partícula nada mais é do que a variação da velocidade pela variação do tempo. E a velocidade da partícula nada mais é do que a variação da posição pelo tempo. Observe que aqui eu tenho uma função que determina a posição de uma partícula em relação ao tempo. Se eu calcular a derivada em relação ao tempo, né, ΔS por ΔT. Veja que eu estou calculando a derivada primeira. ΔS em relação a t. ΔS por ΔT. Vamos dizer assim, a derivada da função S em relação ao tempo. Veja que isso aqui é a velocidade. Então, a derivada primeira vai me fornecer uma fórmula que calcula a velocidade. A derivada primeira é a derivada de t ao cubo. Aí você lembra? 3t ao quadrado. Menos a derivada de 6t ao quadrado. O 2 desce, então vai ficar 6 vezes 2t. Tudo bem? O 2 desce. E do expoente 2, a gente tira uma unidade. 2 menos 1, 1. Mais a derivada de 9t. A derivada de 9t é apenas o 9. Então, veja que quando eu calculo a derivada primeira dessa função, eu estou calculando Deixa eu melhorar aqui, caiu um negócio aqui. Eu estou modelando... Eu estou modelando a fórmula que determina a velocidade da partícula. Então, o que eu consegui foi isso, que a velocidade... Vou colocar assim, ó, que depende do tempo, nada mais é do que 3t ao quadrado menos 6 vezes 2, 12t mais 9. Tá, beleza. Então, se eu quisesse determinar qual a velocidade após 4 segundos, eu colocaria o 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui e resolveria. Não é isso que eu quero. O que eu quero é a derivada da velocidade em relação ao tempo, que vai me fornecer a aceleração. Então, eu vou lá de novo, ó. A derivada da velocidade em relação ao tempo, isso aí nada mais é do que a aceleração. A aceleração é igual à derivada da velocidade em relação ao tempo, que é igual, agora eu derivo de novo, 3t ao quadrado, vai ficar 3 vezes 2t, menos derivada de 12t, 12, mais derivada de 9 é zero, não precisa aparecer. Ou seja, a aceleração que depende do tempo, deixa eu melhorar isso aqui,
é igual a 3 vezes 2, 6t menos 12. Ou seja, pessoal, eu tinha a função f de t, e para que ela virasse a aceleração que eu quero, eu tive que derivar uma vez, aí ela virou a fórmula da velocidade. Derivei a segunda vez, ela virou a fórmula da aceleração. Então, eu tive que calcular a derivada segunda, a derivada de uma derivada para achar a fórmula. Agora é só substituir. No lugar do t, eu vou colocar o número 4, que é qual a aceleração após 4 segundos. A aceleração após 4 segundos é igual a 6 vezes 4, menos 12. A aceleração após 4 segundos. 6 vezes 4, 24. 24 tira 12, 12. Isso deve ser dado em metros por segundo ao quadrado, né? Metros por segundo ao quadrado. Acredito que seja isso. Beleza, pessoal? Então, veja, eu fiz uma utilização das regras de derivada lá da matemática para resolver problemas de física. E aí você tem que lembrar do enunciado. Se você tem a fórmula da posição e deriva uma vez, você consegue uma função que calcula a velocidade. Se deriva duas vezes, você consegue uma função que calcula a aceleração. E foi isso que eu fiz. Beleza? Encerro aqui, então, essa aula com 2 exercícios. Muito obrigado pela atenção e bons estudos. Fui!